Boa tarde, estamos aqui apresentando o segundo episódio do EduCast da Escola Tiburcio Sistema de Siqueira. E como convidada a gente trouxe a Cíntia, que é fisioterapeuta esportiva. Oi, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Um mimo do podcast, né? A caneca. Ficou legal, né? Ficou linda. Aí, obrigada. Enfim, como primeira pergunta, a gente quer saber o que te motivou a escolher a fisioterapia como profissão? Eu fui jogadora de vôlei, né, durante muitos anos e tive muitas lesões quando eu jogava. Então, durante toda a minha carreira jogando, eu joguei durante 10 anos, eu tive várias lesões, então eu vivia no departamento médico. E aí eu acabei fazendo amizade, né, com os fisioterapeutas dos times que eu passei e acabei gostando muito dessa área. E aí, quando eu tive que parar, eu achei que era isso realmente que eu tinha vocação para fazer. E já que eu não tinha conseguido seguir a carreira por mais tempo profissionalmente, eu quis trabalhar como fisioterapeuta em times de vôlei também. Quais habilidades você considera essenciais para uma fisioterapeuta esportiva? Acho que primeiro de tudo a empatia, né? Acho que não só na fisioesportiva, mas em qualquer profissão. Se colocar realmente no lugar do outro, conhecer bastante sobre as áreas realmente, né? Então eu vivi na pele realmente o que o atleta passa e atualmente eu também estou num pós-operatório meu, que eu rompi o LCA e o menisco do meu joelho, então eu tô com 12 semanas de cirurgia, então hoje eu faço com mais propriedade ainda, porque a mesma coisa que eu passo para os meus pacientes eu reproduzo para mim. Então, acho que é isso, se colocar realmente no lugar do próximo, entender tecnicamente sobre o que você está fazendo. Então, por exemplo, hoje eu atendo até time de beisebol. Então, beisebol é uma coisa que a gente não tem tanto conhecimento, né? Sim. Aí você tem que estudar, aprender o gesto esportivo, aprender como que é a rotina deles e preparar a sessão, né, e o tratamento voltado realmente para cada modalidade. E agora, a gente quer saber qual foi o caso mais marcante, que mais te marcou, que você atendeu e falou, nossa, esse é difícil, marcou lesão, bastante. Né? Então, a lesão pior, assim, de esporte, né, que eu falo que requer mais tempo, é essa lesão que eu tenho, né, que é a lesão do Neymar. Então, a lesão do LCA, que é o maior tempo de afastamento de quadra. Mas também é uma lesão que, assim, não é o fim do mundo, né, demora tempo para retornar, mas eu acho que lesão realmente que mais me deu trabalho e que realmente até eu fiquei um pouco sem saber o que fazer foi com um atleta que ele rompeu o tendão do quadríceps. Então ele estava numa partida, ele era fumante, ele era sobrepeso, e aí tudo isso são fatores de risco para ruptura de tendão. E aí ele foi fazer um salto e na hora que ele saltou, o tendão da perna dele estourou e aí o quadríceps dele veio parar aqui em cima. Essa lesão é a lesão mais problemática realmente de retorno, porque a pessoa demora até para voltar a andar. Então ele ficou de cadeira de rodas durante 5 meses, aí depois volta com muleta. Então assim, é algo que tem que ter passinho de formiguinha e dá muito trabalho. Tem que lidar também com a vida pessoal dele, porque ele não era um atleta profissional, ele era um atleta amador. Então ele trabalhava num banco. E aí ele ficou afastado, afasta por INSS, por jogo, né? Então assim, acho que foi a lesão mais marcante, assim, que eu lembro até hoje, porque eu tava recém-formada ainda, então foi há 6 anos atrás, e eu peguei e falei, nossa, o que eu vou fazer, né? Mas aí a gente estuda bastante, vai evoluindo, né, com o paciente, mas deu tudo certo. Hoje ele já voltou a jogar, ele tá bem novamente, né, se recuperou. Até pra poder voltar a andar, né? Ele ficou 5 meses de cadeira de rodas, aí depois a gente passou para 2 muletas, aí ele ficou ainda 2 meses de 2 muletas, depois tira uma muleta. Para ele voltar realmente a andar, ele levou em torno de uns 8, 9 meses para voltar a andar. Então você imagina para ele voltar a fazer academia, voltar a correr, voltar a conseguir pular, entendeu? Então assim, demorou bastante tempo. Quais são os maiores desafios dentro da profissão hoje? Atualmente, atualmente tá bem tranquilo, porque agora eu tenho a minha clínica, né? Então a rotina de clínica é mais tranquila. A parte de esporte mesmo, que eu trabalhei durante 5 anos, é mais difícil. Então você tem que lidar com muitas pessoas, né? Então você lida com várias vidas, né? Eu trabalhei durante 5 anos com vôlei profissional, então eu cuidava das categorias de base, desde o sub-15, 17, 19, 21, até o adulto. Aprendendo a lidar com pessoas, né?
Então, assim, são mais de 60 vidas que ficam ali diretamente na sua mão. Você tem que lidar com muitas viagens, não tem fim de semana, não tem feriado. Então, assim, é bem complicado. O meio esportivo é muito difícil. Então, eu falo, quem vai para fisioterapia esportiva tem que gostar muito. Se quiser trabalhar em clubes, claro. Falo, na parte clínica é bem tranquilo. Mas trabalhar em clube, salário é baixo, você tem que se entregar 100% em carga horária, tem que ouvir muita coisa, principalmente sendo mulher. Então, é um ambiente um pouco machista. Mas, assim, nada também impossível de resolver. Mas na parte clínica em si é bem gostoso. Eu falo, hoje em dia eu trabalho bastante com times amadores, então tanto no vôlei quanto nos atletas da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Então eu patrocino eles já faz 6 anos, então eu viajo com eles para competições, e aí lá eles têm todas as modalidades, tipo salto em altura, salto em distância, beisebol. Então eles permitem com que na minha rotina clínica, que seria para eu atender mais parte de lesões normais, né? Eu consigo ver coisas ainda que eu via quando eu estava trabalhando no esporte profissional, né, no vôlei. Então é bem legal. Agora, se você pudesse resumir a sua missão, o seu objetivo como fisioterapeuta esportiva, qual seria? Eu acho que é transformar vidas, sabe? Eu acho que cada pessoa tem uma vocação, e desde pequena eu sempre gostei muito de cuidar, né? Eu sempre me coloquei muito mais as outras pessoas, até isso é errado, não façam isso, tá? Colocar outras pessoas na sua frente, tá? Eu sempre fiz muito isso durante toda a minha vida, de sempre tirar de mim para dar pro próximo. Isso te faz uma pessoa boa, mas também ao mesmo tempo faz você ter algumas consequências, né? Então, pode usar, né? Nesse ponto, e também a questão de saúde mental, sabe? Sim. Eu já tive burnout em 2022, tive que tratar. Então, assim, eu tinha crise de ansiedade, tive que tomar medicação, porque tive transtorno depressivo quando eu estava trabalhando em vôlei profissional. Nossa, ainda mais difícil, né? Então, assim, tudo a gente tem que ter equilíbrio. Eu acho que em todas as áreas a gente precisa ter equilíbrio, e sempre priorizar, por mais que você tenha uma vocação, por mais que você tenha... Eu falo, minha vocação é cuidar do próximo, é transformar a vida do próximo. Através da fisioterapia, a gente consegue mudar realmente a vida. Falo, claro que a gente lida com atletas, né, de alto rendimento, que querem melhorar a performance, mas também a gente trabalha com a fisioterapia ortopédica, onde uma pessoa sofre um acidente de trabalho. Eu já atendi pessoas que caíram de um caminhão, foram atropeladas. Então, pessoas que precisam voltar a andar, precisam voltar a conseguir tomar um copo de água sem sentir dor, sabe? Então, assim, acho que a minha profissão em si, eu vou até puxar a sardinha pro meu lado, eu acho uma das profissões mais bonitas, porque a gente consegue recuperar a função e transformar a qualidade de vida de alguém através do movimento, né? Então, acho que é essa a missão. Como foi ser responsável por um time durante a Superliga, A e C? Foi muito bom. Eu falo, pra mim, o meu auge de carreira profissional foi em 2019, que foi quando eu fiquei como fisioterapeuta responsável mesmo do Vôlei Valinhos, que foi Superliga A. Eu fiquei lá durante 1 ano e meio, e aí veio a pandemia também, aí deu a pausa. Então, pra mim, aquilo foi o auge, porque realmente aí eu lidava diariamente com atletas que eu sempre assisti na televisão, jogava contra times que eu sempre admirei. Então, eu falo, eu amo voleibol, assisto, sou torcedora, torço pro Osasco e torço pro Vôlei Campinas no masculino. E aí, poder estar em quadra e jogar, por exemplo, contra o time do Bernardinho, assistir uma Sheila, uma Tandara, jogar contra elas, legal, assim, né? É muito legal. Então eu falo, pra mim o meu auge de carreira foi esse. Depois o time de Valinhos acabou por problemas burocráticos mesmo, parte de patrocínio, que infelizmente no Brasil é difícil. E aí eu fui convidada para trabalhar no Vôlei Louveira. Aí o Vôlei Louveira jogava Superliga C para tentar acesso para Superliga B, que é igual no futebol, a gente tem as divisões, né? E aí, até o período que eu fiquei, a gente não subiu pra B. Quando eu saí, eles subiram pra B. Quando eu saí, depois de 6 meses, destino, né? Eles subiram. Mas foi muito legal. Eu falo, tipo, conheci muitas pessoas, aprendi muito. Eu falo, hoje lá na minha clínica, eu faço uma avaliação específica de voleibol. Então, pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar que em Jundiaí fazem essa avaliação específica de voleibol, sabe?
Então eu atendo muitos times amadores, muitos atletas que jogam em outro lugar, e aí quando estão de férias vêm pra Jundiaí, passam comigo pra fazer prevenção. Então assim, eu acho que o vôlei profissional me agregou muito hoje no meu dia a dia clínico mesmo. Te ajudou, né? Sim, bastante. E qual foi o maior desafio que você enfrentou no início da sua clínica? Quando você abriu ela, qual foi o seu maior desafio? Então, eu abri minha primeira clínica em 2021, né, onde eu tinha um sócio. E era outro nome, era em outro local. Em 2023, na metade, a gente desfez a sociedade e eu abri a minha nova clínica sozinha em outro local. A primeira vez foi um pouco mais difícil, porque em 2021 eu estava recém-formada, aí começa do zero mesmo. Já na segunda vez, eu já tinha meus pacientes, né? Então, assim, as pessoas, quando eu já inaugurei com alguns pacientes ativos que vieram comigo da outra clínica. Então, assim, foi bem tranquilo. A parte da experiência já era mais tranquila também. Então, assim, é um desafio constante, né? Mas a minha clínica está em evolução. Hoje eu tenho, com essa clínica, né, estando sozinha já faz 1 ano e meio. E aí agora eu tenho 2 funcionárias, então eu não trabalho mais sozinha. Então ela tá evoluindo. Então assim, hoje eu tenho uma fisioterapeuta que trabalha no período da tarde e tenho a minha estagiária que também faz um trabalho na recepção também, ajudando nas marcações, né, essa parte mais financeira da clínica. Em que momento surgiu a vontade de abrir sua própria clínica? Eu não gosto, nunca me imaginei sendo funcionária, né? Sendo CLT, sempre tive mente de empresária, desde pequena. Eu falo, tipo, isso é vocação, tá? Tipo, cada pessoa tem a sua personalidade, tem a sua característica. Tem pessoas que nascem, que gostam mais de segurança, que gostam mais de tranquilidade, de ter um horário certo para cumprir, de ter um salário fixo todo mês. E tá tudo bem. Eu nunca gostei dessa parte. Não gosto muito de receber ordens, tanto que é muito difícil trabalhar em time por conta disso, porque você tem uma comissão técnica inteira, que tudo que você vai tomar de decisão você precisa passar por todo mundo para conseguir aprovar alguma coisa. Então, assim, eu sempre quis ter uma clínica. Eu não pensava em ter uma clínica. Isso que mudou muito ao longo do caminho. Eu pensava em ter um consultório. Eu queria ter só uma sala e aí atender meus pacientes ali. Só que aí, como a minha área exige realmente que eu precise de espaço, então, por exemplo, Principalmente, né? eu vou atender, sei lá, um jogador de futebol. Eu preciso reproduzir exercícios com ele que ele faça em campo. Eu preciso de espaço para ele correr, para ele chutar bola, para ele pular. Se eu vou fazer um atleta de vôlei, eu preciso que ele tenha espaço para ele fazer uma simulação de bloqueio, fazer uma simulação de ataque. Então, um consultório não dá. Aí foi que eu montei a clínica. Só que conforme você vai crescendo, eu não consigo mais atender tudo sozinha. Então, tipo... Aí foi contratando, né? Eu atendo 2 pacientes por horário. Aí, o meu horário de funcionamento é das 7 ao meio-dia e depois das 3 às 8. Chega um momento que a agenda preenche, aí precisa contratar. E aí que vira clínica mesmo, né? Sim. Então, assim, eu falo... Há 2 anos atrás, não era o meu intuito. Meu intuito era só ter o meu espaço para atender. Hoje já mudou, então assim, a vida vai mudando, né? Vai colocando você em situações que você precisa ir se adaptando. Então... Você, caso você não tivesse a escolha do vôlei, muito menos da fisioterapia, qual profissão você seguiria? Nada a ver, veterinária. Eu sempre amei animais, gosto muito de animal. Inclusive, gosto mais de animais do que de pessoas. Mas a minha família é só eu e minha mãe, né? Meu pai saiu de casa muito cedo e, tipo, minha mãe me criou sozinha. E eu não tinha condição de fazer medicina veterinária. Mas a ideia inicial era essa. E aí, quando eu comecei a jogar vôlei, que aí surgiu a oportunidade de realmente começar a ganhar dinheiro com isso, que eu recebi uma bolsa para fazer fisioterapia, porque eles só davam 2 opções, ou fisioterapia ou a educação física. E aí já associou que eu gostava, me identificava com os fisioterapeutas dos times e tal. Eu falei, é mais fácil, porque assim, eu não tinha dinheiro para pagar uma mensalidade de veterinária e também demora mais tempo, né? A veterinária são 6 anos. E quando eu tava na faculdade, quando eu tava no 4º semestre da fisioterapia, eu recebi um convite para jogar em um time em Brasília. E lá eles tinham medicina veterinária. Nossa. Só que aí eu ia ter que trancar
a minha faculdade de físio. Você decidiu continuar, né? Eu já tinha feito 2 anos. Aí eu parei, pensei, e assim, a minha mãe não tinha dinheiro pra ficar me mantendo em outro estado. Quando você joga vôlei, principalmente no Brasil, o salário é muito baixo. Então, por exemplo, na época, eles me ofereceram a bolsa da faculdade, só que eu ganhava R$400, entendeu? Era a bolsa da faculdade, R$400. O que você faz com R$400? Nada. Né? Então, aí eu sentei, conversei com a minha mãe, e aí eu falei, mãe, falta 2 anos pra eu me formar em físio. Se eu trancar agora e for fazer veterinária, eu vou estudar mais 6 anos. O que era pra eu me formar em 2, eu vou ter que me formar em 6. A minha mãe ia ter que me bancar durante 6 anos ainda. Aí eu não fui. Mas eu falo, é um desejinho reprimido que fica ali, sabe? Cutucando. Mas hoje em dia, como eu já tô mais estabilizada, seria muito loucura eu fazer isso. Mas era um desejo, assim, de fazer veterinária. Se eu não fosse físio, eu seria veterinária. Como você decidiu se especializar em fisioterapia esportiva? Então, eu sempre, quando eu entrei na fisioterapia, a gente passa por vários estágios obrigatórios, né? Então, eu sempre falo assim, para cada área da medicina tem que ter um fisioterapeuta para reabilitar. Sim. Então, tem fisioterapia diversas, né? Tem neurológica, infantil, pediatra, tem ortopédica, tem saúde da mulher, tem do idoso, então tem diversas áreas. E aí, quando eu entrei, você tem que fazer um estágio obrigatório de 2 meses em cada lugar. Todo mundo decide o que quer normalmente na faculdade, porque aí você vai experimentando, vendo o que você gosta ou não. Mas eu já entrei e já sabia que eu queria esportiva. E realmente, a hora que eu fui passando nos estágios, nada me agradou muito. Eu fazia, claro, com o que tinha que fazer, mas o olho brilhava mais para o esporte. E aí, assim que eu me formei em 2018. Aí em 2021, depois da pandemia ali, eu comecei a fazer a minha pós-graduação, que foi lá em São Paulo, na Unifesp. E aí, desde então, eu só venho fazendo cursos, né, aprimoramento, tudo que for relacionado à área do esporte, né? Foi principalmente porque você foi uma atleta, né? Sim, então, sim. Sempre é assim. Você tem que realmente gostar. Eu falo, dificilmente você vai ver um ex-jogador fazer engenharia. Fazer direito. Não vai Normalmente fazer. Normalmente um técnico, sempre eu vejo assim, pelo menos no vôlei, ex-jogador profissional ou vai virar técnico, como você falou, ou vira comentarista, ou monta uma escolinha. Então, hoje em dia, a gente vê bastante escolinhas de vôlei, né, particulares, assim, que ensinam fundamento. Porque eu lembro que quando eu jogava, você só tinha oportunidade de jogar se você passasse em uma peneira, para conseguir entrar num time, ou se você tivesse empresário. Hoje em dia, se você pagar uma mensalidade numa escolinha, você consegue aprender os fundamentos, você consegue aprender, eles vão te ensinar da mesma forma que uma categoria de base em uma equipe que você faria um teste, eles vão te ensinar, então é bem legal isso. Mudando um pouco do assunto, saindo da área esportiva, esse tempo atrás, né, durante a pandemia, principalmente, ficou muito forte, né, o trabalho home office. O que você acha? Hoje em dia a gente tem que ter bastante. O que você acha que uma pessoa dessa tem que fazer, né, pra não ficar só sentada? Porque a pessoa fica muito sentada, às vezes, né, o músculo perde ali as mobilidades. Depois da pandemia, eu percebo que aumentou muito as lesões na parte de lombar, cervical. A postura das pessoas mudaram também. Então, assim, hoje, principalmente a geração de vocês, né, que fica muito no celular, aí tudo é tela, aí o padrão, pode perceber, o padrão é ficar sempre com inclinação do tronco, né, flexão de cabeça. Então, assim, depois da pandemia eu percebi que teve muito problema postural, né? Então a gente percebe muitos adolescentes também com problema postural. As pessoas que trabalham, que são mais velhas também, desenvolveram algumas outras patologias. Então eu percebo também que hoje a gente atende muito mais síndrome do túnel do carpo. Era uma lesão comum, mas para quem trabalhava com isso. Então vamos supor, uma pessoa que trabalha num cartório, que fica digitando o dia inteiro. Muito comum. Mas depois que outras áreas começaram também a trabalhar home office, várias pessoas começaram a ter essa tendinite que dá por conta de celular, né, de digitar muito, ou teclado. Então, assim,
eu atendo isso na clínica, não é tanto porque eu trabalho mais com a divulgação mesmo, a parte do meu marketing é mais voltado para esporte, mas às vezes aparecem também lesões como pessoas que têm uma hérnia cervical que foi desenvolvida por ficar muito tempo assim, ou pessoas que têm compressões lombares por ficar muito tempo sentada. Nesses casos, o que a gente orienta realmente é fazer um intervalo a cada 2 horas, né, que é a ginástica laboral, que fazem também nas empresas. Cada 2 horas você precisa levantar, fazer uma pausa de 4 a 5 minutos, fazer alongamentos, né, deixar a posição mais ergonômica possível, então nunca colocar as telas em posições totalmente desconfortáveis, né, a gente sabe que a tela do computador, ela precisa estar a 90 graus, então ela tem que estar na direção do seu olho. Então, hoje em dia tem muitos daqueles apoios, né, que sobem a altura do computador. Posição de teclado também dá para adaptar. Sempre é bom colocar algum apoio embaixo da perna para manter a posição do quadril neutra, porque senão você também muda a posição do seu quadril e fica em compressão o tempo todo, pode gerar dor. Então, assim, depois da pandemia piorou muito. Algo que já existia, mas aí agora ficou mais visível, né? E acho também que depois da pandemia a fisioterapia tomou colocaram mais luz na fisioterapia, eu acho, principalmente a área hospitalar, né, que foram as pessoas que cuidaram realmente de ventilador mecânico na época de UTI, né, que as pessoas ficaram internadas, então é isso. Pode contar um caso marcante que você acompanhou? Você já falou. Deixa eu pensar em outro, então. Pense em outro bom, né? Bom pra... Boa história, né? Fisioterapeuta é igual médico, a gente tem que torcer para as pessoas machucarem, senão a gente não tem trabalho, gente. Até é ruim você falar isso, mas é verdade. Se todo mundo fosse saudável, nenhum médico atenderia, né? Deixa eu pensar. Eu lembro muito de uma paciente que eu atendi ela no estágio. E eu lembro dela até hoje, assim, já faz, sei lá, uns 8, 9 anos que eu atendi. Ela tinha 21 anos na época, né? E ela tomou um tiro, uma bala perdida. Ela morava num bairro bem pobrezinho, assim, eu não lembro qual que era, mas tinha muita troca de tiro entre policial e bandido naquela região. E ela estava estendendo roupa. Nossa. E aí ela tomou um tiro e ela ficou tetraplégica. Ela perdeu o movimento daqui pra baixo, assim. E aí eu lembro muito dela porque foi no estágio de neuro, não foi nem na área que eu atuo hoje. E eu lembro assim que eu tava no estágio e ela não tinha condição de pagar a fisioterapia, então ela procurou o atendimento público, né, que a Unip, onde eu me formei, serve esse atendimento para a prefeitura. E ela ia pra lá, tipo, 2 vezes por semana. E aí, tipo assim, eu lembro assim que é muito legal quando você atende uma pessoa que realmente precisa de você. Tipo, uma pessoa que o melhor momento da semana dela é as 2 vezes na semana que ela vai lá, sabe? Então, assim, eu lembro muito dela. Inclusive, eu queria saber como que ela tá hoje, não sei. Mas ela não tinha movimento nenhum, a gente se comunicava muito por... Ela falava, mas ela teve a fala um pouco prejudicada também. A gente se comunicava mais com piscadas. Então, era assim, e não 2 piscadas. Então, assim, eu lembro muito dela, porque ela era uma menina jovem, cheia de sonhos, sabe? E acabou perdendo um tempo da vida dela, né? Mas, enfim, aí eu lembrei dela agora que vocês falaram isso. Agora você pode contar um pouco mais da sua rotina? Se é uma rotina muito corrida, claro, deve ser, né? Mas um pouco com mais detalhes. Tá. Atualmente, isso coisas de 2 meses pra cá, tá? Porque eu operei em janeiro, dia 17 de janeiro. Aí eu fiquei 6 semanas afastada porque eu não podia andar, não podia descarregar peso. E aí com isso eu contratei a nova fisioterapeuta pra poder também me cobrir. E assim que eu voltei a trabalhar, eu voltei a atender em março. Então a minha rotina agora tá um pouco mais tranquila. Mas no geral a minha rotina eu atendo das 7 ao meio-dia, partes de pacientes mesmo, então eu acordo 5h30 da manhã, vou pra clínica, atendo, meio-dia eu vou pra casa, almoço, 2 da tarde eu retorno pra clínica. E aí agora eu fico mais na parte da gestão. Então aí eu faço a parte de emissão de nota fiscal, faço quando precisa fazer algum relatório para paciente, consigo focar mais na parte do marketing, captação de novos clientes. Então esse período da tarde agora eu fico mais nessa parte, eu fico mais na minha sala, cuidando mais da parte da gestão da clínica, e aí a minha fisioterapeuta lá fica atendendo realmente os pacientes no período da tarde.
O horário de funcionamento da clínica é das 7 ao meio-dia e das 2 às 8, né? Então, de segunda a sexta. Então, de fim de semana eu não atendo, a não ser que tenha competição. Então, não sei se vocês viram lá no Instagram, porque algumas coisas que vocês estão falando vocês já sabem. Mas esse fim de semana a gente retornou da pré-intermédia em São Carlos. Então, foram 9 dias de competição. Então, eu faço bastante eventos esportivos também. Então, eu cubro os jogos jurídicos do direito, pela PUC São Paulo. Eu cubro os jogos da medicina, pela medicina Jundiaí. Tem algumas ligas de vôlei também, que aí às vezes a gente faz stand. Então, por exemplo, atendimento mesmo, obrigatoriamente é de segunda a sexta. Aí às vezes tem esses eventos, às vezes eventos de corrida. Então, quando tem evento de corrida, a gente monta um stand para recovery, né? Que são técnicas de liberação miofascial, solturas, baldão de gelo, aquelas botas pneumáticas, né? Então, é isso, basicamente, a rotina. Não tem mais nenhuma. Né? Fala assim. Com o cara mais aqui. Enfim. Mas sua trajetória profissional, como foi? Você faria algo diferente? Você olha pro passado e fala, nossa, eu faria isso aqui diferente, faria isso aqui igual, você mudaria alguma coisa? Acho que não. Aconteceram coisas ruins também no caminho, mas tudo que a gente passa, a gente tem que passar. Acho que tudo que acontece... Forma você, né? Forma a pessoa. Aconteceram coisas que não foram tão legais, mas aconteceram coisas maravilhosas também. E eu acho que até as coisas ruins que acontecem com a gente servem pra alguma coisa. Agora, quando eu me lesionei em agosto do ano passado, eu questionei várias coisas. Faltava 3 semanas pro meu casamento e eu tava de muleta, tava com tudo já pago, quase que eu tive que casar de muleta, quase que teve que cancelar o casamento. E aí, tipo assim, cancelar não, né? Adiar. E aí você fica se questionando várias coisas, aí eu fico tentando achar o problema, por que aconteceu. Né? Aí eu fiquei afastada do trabalho, aí tem um prejuízo do caramba. Só que assim, essa lesão fez com que eu conseguisse delegar mais, conseguisse tirar as coisas do meu controle, porque eu sempre fui muito controladora. Então eu consegui realmente deixar ser cuidada, deixei outras pessoas cuidarem, porque eu precisei de ajuda para tomar banho, para me vestir. Fiquei sem dirigir durante 8 semanas. Então, assim, eu acho que tudo que a gente passa tem um propósito. Então, na vida profissional também. Acontecem algumas coisas no meio do caminho que você precisa recalcular a rota, você precisa mudar a direção. Mas eu acho que eu não mudaria nada, porque talvez eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje se eu tivesse tido um caminho um pouco mais fácil, se eu tivesse mudado algumas coisas, né? Então, acho que não mudaria nada, não. Uma pergunta? Não, pergunta. Você acredita que jogadores profissionais e amadores, eles têm as mesmas demandas ou são completamente diferentes? Eu acho que a questão de lesão, né, essas coisas são muito parecidas, tá? Então, a parte de empenho, de entrega também é muito parecida. Tem muitos atletas amadores que levam mais a sério do que profissional. Eu tenho muitos pós-operatórios de LCA que voltaram muito melhor que o do Neymar. Se alguém aqui gosta do Neymar, desculpa, mas pra mim não faz sentido nenhum um cara do nível dele ter tantas lesões dessa forma, sendo que pacientes, atletas amadores, conseguem uma recuperação muito melhor. Então vai muito da entrega da pessoa. O cuidado também. E o cuidado. Assim, o que muda realmente é a questão de apoio financeiro, a obrigação, né? O atleta amador, ele mesmo é o chefe dele, ele mesmo se cobra, ele leva muito a sério, mas é ele que se cobra. Agora, um atleta profissional depende de patrocinador, de clube, do presidente do time, do técnico. Então, assim, vamos dar um exemplo. Se eu atendo uma lesão de entorse de tornozelo na minha clínica, eu vou fazer a reabilitação de acordo com a ciência. Então, assim, um entorse grau 1 é em torno de 3 semanas, um grau 2 é de 4 a 6 semanas, um grau 3, que é mais sério, às vezes é cirúrgico, fica em torno de umas 9 a 12 semanas. Aí a gente consegue respeitar o processo. Já aconteceu de eu ter que devolver um atleta no time da Superliga A em 4 dias. O que era para eu devolver ele com 5 semanas, 4 semanas, foi em 4 dias. Então, essa é a diferença. É alguém precisar entregar resultado. É alguém em cima de você cobrando, entendeu? Então, hoje eu consigo trabalhar com muito mais autonomia, com muito mais calma, sem ninguém me acelerando e tendo que fazer coisas que muitas vezes a gente não concorda. Então, um exemplo, no vôlei, se alguém fratura um dedo, muda nada, tá, gente?
muda nada. Lesão de dedo não é uma coisa que o técnico tira o atleta de quadra. Ele vai olhar pra minha cara e falar assim, reduz e enfaixa. Acabou. Você vai lá, reduz o dedo da pessoa, coloca um esparadrapo e volta pra quadra. Só tem muita dor, né? Isso na clínica, se chegar um paciente com o dedo quebrado, nunca na vida que eu vou permitir que ele vá treinar. Eu não vou permitir que ele tire a tala, entendeu? Então, assim, essa eu acho que é a principal diferença. Como você lida com a situação, como que você resolve o problema, porque no amador você pode ter mais tempo, você tem mais calma, e o profissional realmente você tem muita coisa envolvida, não é só a lesão. Então acho que é isso a principal. Posso Sim. fazer uma pergunta? A alimentação, ela é muito importante, né? Sim. Mas então, a pessoa tem que comer bem, certo? Pra não ter lesões. Sim. Vou fazer uma pergunta mais pessoal, desculpa. Não, pode fazer. Tem mais alguma pergunta? Não, tá. boa. Não, a alimentação e o sono são os principais associados realmente da fisioterapia, tá? Então, assim, quando a gente trabalha em clube, a gente tem em conjunto trabalhando o fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista e o psicólogo. Então, essas 4 profissões atuam diretamente no atleta. Esse é o cenário ideal, porque aí em conjunto a gente consegue controlar o sono dele, a gente consegue controlar o tempo de recuperação muscular, a gente consegue controlar se ele vai comer alimentos inflamatórios ou não, a gente consegue controlar tudo. No vôlei profissional feminino, a gente controla até o ciclo menstrual do atleta. Quando a gente faz a contratação de alguém, a gente pergunta, você gosta de jogar no ciclo menstrual ou não? Porque tem mulheres que ficam mais sensíveis, tem mulheres que ficam estressadas, tem mulheres que perdem o rendimento realmente em questão de salto. Então, tudo isso é ajustável. Então, assim, o atleta amador, normalmente ele não vai ter toda essa rede de suporte, porque se você for pagar um nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico, um psicólogo, você vai gastar, você tem que ser rico, porque você vai gastar R$2.000 por mês só com isso, né? Então, assim, sempre os meus pacientes, claro que a gente não pode fazer prescrição de dieta, né? Não é a área, mas a gente orienta, né? Por exemplo, num pós-operatório, você vai ter muita perda de massa muscular. Então, você precisa ingerir muita proteína. E também, com o pós-operatório, por exemplo, você tem muito edema, que é aquele inchaço. O edema se dá pelas lesões que aconteceram na cirurgia, porém, também se dá através da alimentação. Então, vamos supor, se um paciente meu opera e ele vai ficar 6 semanas de muleta, sem poder fazer academia nem nada, ele não vai poder beber bebida alcoólica, ele não vai poder ficar comendo fritura, não vai ficar podendo chupar sorvete o tempo inteiro, porque fritura, álcool e chocolate, doce, é tudo inflamatório. Então a gente conversa, a gente alinha, eu preciso que você dá uma segurada na alimentação, entendeu? Parte do sono, tenho vários atletas que são muito bons, tem muito rendimento físico mesmo, parte técnica, muito potencial, só que usa drogas, fuma, vai pra rave. Acaba, né? Um Neymar, entendeu? E aí o que acontece? Não dorme, não prioriza a recuperação muscular, entendeu? E aí lesiona. E vai da pessoa, né? Se ela vai seguir ou não. Vai. Quando tá em clube, você consegue controlar. Eu falo, quando eu tava em equipe, dependendo do campeonato que a gente tava, porque assim, quando você tá no adulto, tranquilo, mas categoria de base é mais complicado. Então, por exemplo, menina do sub-21, eu tinha que tirar celular pra dormir. Porque tinha jogo, aí normalmente a gente treina 2 períodos, né? Então vamos supor, o jogo é na sexta. A gente treina na quinta-feira à noite e treina na sexta de manhã, pra jogar na sexta à noite. Sim. Aí elas precisam dormir. Pra aguentar o treino e o jogo. Fica né? no TikTok. Então, assim, o sono é a principal recuperação muscular e a alimentação também é associada. Então, tem papel fundamental. Seja em pós-operatório, seja em lesão normal, a comida é muito inflamatória, né? Às vezes você tá com dor, às vezes você tá com inchaço e não é nem da lesão em si. É porque você tá retendo líquido, você tá se alimentando mal. Então, tem muita relação, sim. E vai muito da pessoa, igual eu falei. Então, se a pessoa quer melhorar, ela tem que fazer isso, né? Eu sempre quando eu faço avaliação, né, na clínica, primeiro assim, o primeiro contato é uma avaliação. E aí eu sempre explico. O tratamento, ele é 70-30.
Não é 50-50, é 70-30. 30% é o fisioterapeuta, 70% é o paciente. O esforço dele, né? Porque, vamos supor, ele vai passar comigo uma vez na semana ou 2 vezes no máximo. São 2 horas na semana. Quantas horas a gente tem na semana? 4. Não? 2 horas, eu pensei 2 horas cada dia. Não, ó, pensa assim, o dia tem 24 horas, 7 vezes na semana. A quantidade de horas que você vai fazer qualquer outra coisa. Se você não... Você vai vir comigo 2 vezes na semana só. E as outras 70 e tantas horas? Então... Sabe? Tipo... Então, se eu fizer, eu posso fazer o melhor tratamento possível. Se a pessoa não acreditar no que eu tô falando, se ela não seguir o que eu tô falando, não vai adiantar nada. Pensar que ela tá certa, né? Sim. Mas normalmente, eu falo, eu trabalho com atendimento particular, né? Não é barato você fazer um atendimento particular. Então, assim, as pessoas que estão ali com o intuito realmente de pagar a sessão, que não é muito barato, elas estão interessadas, eles vão fazer. Ninguém tá querendo ficar perdendo dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, normalmente as pessoas que procuram ali, eles querem realmente melhorar. Quando você trabalha em time, tem muita gente braço curto, né? Tem muita gente que não tá afim. E aí, às vezes, você tem que lidar com isso. Mas é só questão de dosando também. Além do sono e da alimentação, que outras ações as pessoas podem tomar para prevenir lesões, tanto jogadores quanto pessoas? Tá. Então, isso tudo a gente precisa realmente conhecer a rotina da pessoa. Hoje, as pessoas entenderam que a fisioterapia não é só em caso de lesão. Isso é muito importante. Porque, assim, a fisioterapia, ela é cara. Quando você tem uma lesão, você faz ressonância, você fica um tempo de afastamento, você gasta com remédio. Então, assim, às vezes, se você previne, você economiza, você vai economizar dinheiro. Tanto que em clube é muito mais barato você comprar elastiquinho, mini band para você fazer exercícios preventivos do que você realmente já pagar uma ressonância pro atleta, pagar o tempo de afastamento dele. Então, hoje as pessoas estão valorizando um pouco mais isso. Então, hoje eu tenho bastante paciente que chega na minha clínica que não tem nada. Não tem dor, não tem queixa, mas que quer fazer uma avaliação para saber quais os pontos que ele tem a melhorar, o que dá para evoluir. Então, assim, na avaliação, normalmente a gente faz alguns testes funcionais, alguns testes de força, coleta realmente alguns dados de como é a rotina da pessoa, qual é a carga de treino, como que é o sono, como que é a alimentação. E aí, baseado nesses testes, a gente consegue montar. Tipo assim, vamos supor, nos testes eu percebi que você tem muita fraqueza de tronco, que você tem encurtamento da sua cadeia posterior. Então, assim, através dessa avaliação eu consigo montar ou uma ficha de exercícios para a pessoa fazer na academia, ou fazer um acompanhamento semanalmente na clínica. Então, assim, depende muito. Hoje tem várias ferramentas realmente para prevenir. E eu acho que é muito legal as pessoas terem esse conhecimento e começarem realmente a irem atrás antes do problema realmente acontecer. Até para economizar, né? Sim, com certeza. E um conselho que você daria para quem está começando agora na área, que quer seguir na fisioterapia esportiva? Eu acho que assim, primeiro você tem que definir realmente o que você quer, tá? Então, eu falo, quem faz tudo não faz nada, tá? Quem atira pra todo lado não vai conseguir ser bom em nada. Focar em algo, né? Então foque em algo. Quando você se forma na fisioterapia, você sai um fisioterapeuta genérico. Você vai saber um pouquinho de tudo, mas não vai saber nada muito bem feito. Sim. Então, assim, durante a minha formação, eu já fui fazendo cursos. Então, quando você está na faculdade, é legal porque aí você tem desconto nos cursos, você ganha horas complementares. Então, eu lembro que quando eu estava na graduação, eu já fui fazer um curso de pilates, eu já fiz um curso de ventosa, fiz um curso de liberação, fui fazendo cursos por fora. Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria esportiva. Então, eu já fui fazer especialização, que aí te dá uma bagagem maior. Então, vamos supor, hoje se aparece para mim um paciente na clínica com doença de Parkinson e me pede atendimento, eu não atendo. Eu indico para algum profissional amigo. Se vem alguém com problema respiratório, eu não atendo. Uma criança com problema neurológico, eu não atendo. Idoso, eu não atendo. Então, assim, você tem que saber qual é a sua especialidade e saber o que você é bom e o que você vai ajudar. Então, assim, o que eu daria de conselho é: não tente enganar o paciente.
Não tente fazer algo que você não é bom. Não cobre alguém por algo que você não vai entregar o melhor pra ele. Que isso, infelizmente, a gente vê muito. Às vezes você, e não só na fisioterapia, mas em outras áreas também. Você não sabe fazer aquilo, mas a pessoa vai te pagar bem, então eu vou enrolar ela não sabe mesmo nada da parte técnica. Então, assim, eu acho que tem que ser o máximo profissional possível. E toda vez que alguém me fala alguma coisa que eu acho que é errado, eu falo, você deixaria sua mãe passar com essa pessoa? Sabe? Tipo, porque o paciente que você tá atendendo, ele é o amor da vida de alguém. O paciente que tá na sua mão, ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém, ele é o filho de alguém. Então, assim, não faça nada que você não faria pra alguém que você ama, entendeu? Então, acho que é esse o maior conselho. E fazer o que gosta. Porque acho que quando você faz algo só por remuneração, você pode manter até um tempo, mas você não vai ser bom. E aí você não vai se destacar. Você tem que fazer algo realmente, porque quando eu fiz fisioterapia, o meu pai foi contra, entendeu? Ele falou pra mim que eu ia fazer uma profissão que não ia ganhar dinheiro, que, nossa, você não vai ter retorno, e na área esportiva então, eu não sei o que, sabe? Só que assim, ia adiantar eu fazer uma engenharia em uma faculdade, sei lá, que dê mais medicina? Algo que você não gosta. Que você não gosta, você não vai ser bom. Tudo que você faz por obrigação, você não tem resultado. Vai chegar em casa e vai falar assim, nossa, tô morto, eu odeio fazer isso. Sim. Na fisioterapia você já chega em casa e fica feliz com o trabalho que você fez. Sim, com certeza. Então, assim, o conselho seria escolher algo que goste, que faça com amor e também fazer realmente o que está dentro da sua capacidade. Agir com verdade, não tentar realmente enganar os pacientes, porque eu falo, quando você inicia, você vai perceber que tem muita gente carente de informação, pessoas simples que vão pedir para você atendimento, entendeu? E aí a parte técnica eles não conhecem, né? E aí você pode falar o que você quiser para eles que eles vão acreditar, por você ter o nome de doutor, de doutora, né? Tipo, eles vão acreditar. Então, assim, faça com verdade, realmente. Não faça nada que possa prejudicar outra pessoa. Obrigado. Tem alguma pergunta? Não. Também aqui a pergunta. Então a gente vai abrir agora a pergunta pra plateia. Alguém de vocês aqui tem alguma pergunta? A grande, né? Grande plateia. Tem alguma pergunta? Não? Cíntia, nós estamos fazendo esse projeto de eletiva justamente para motivá-los em relação ao projeto de vida deles, né? Que você estudou aqui, certo? Estudei. E na época que você estudou já tinha essa disciplina? Não. Eu estudei aqui de 2007 até 2014. A escola PEI faz pouco tempo. Não, vai pouco Mas tempo. é que também foi entrando para as escolas regulares também, mas foi depois. Nós temos uma disciplina que eles precisam pensar nesse caminho. O que eles vão escolher, o que eles querem ser, o que eles querem fazer, mas levando em consideração essa questão de que o projeto de vida não é só especificamente uma profissão. E aí eu acredito que eles poderiam também perguntar para você, até mesmo porque o áudio está ali, né? Então você vai reproduzir a pergunta. Como que você se sentia em relação a essa questão de escolher? Como que foi a escola para você, esse processo aqui dentro do Tiburcio? Para você sentir pelo menos um pouco dessa segurança para bater o martelo e falar, não, é isso, eu muito quero. Então, reproduz aí a pergunta. Então, como pergunta da nossa professora Meirene, que está na plateia, como foi a sua escolha da profissão? Como foi a escola? E você falou, não, é isso, vai ser isso, e é isso que eu quero pra minha vida e pra todo sempre. Vocês têm muita sorte aqui do Tiburcio, de verdade, tá? Porque eu falo, hoje em dia a gente tem dificuldade de escolher um colégio. Eu falo, eu estudei a vida toda em colégio público, só que hoje em dia, por segurança e tal, a gente fica com medo e a gente quer buscar um colégio particular quando for ter filho e tal. Eu falo, a única escola que eu confiaria de entregar o meu filho seria aqui. Então, da época que eu estudei aqui, os que estão ainda é a Andréia, o Mauro e o Nestor. Mas, assim, a escola evoluiu demais. Eu vim aqui já umas 2 vezes para fazer esses trabalhos em outros anos também, né, com outras salas. E quando eu chego aqui e vejo o notebook,
vejo computador. Gente, vocês não estão entendendo como era essa biblioteca. Vocês não estão entendendo como era a quadra, tá? Agora vocês têm uma salinha com material. E aí eu percebo assim que às vezes o pessoal não dá valor, não aproveita. Eu queria de verdade mostrar, mas aqui na época era Orkut. Eu não tenho as coisas salvas de foto pra mostrar pra vocês. Mas tipo assim, como era antes, sabe? Então assim, na época que eu estudei aqui, que foi de 2007 a 2014, já faz mais de 10 anos que eu saí daqui, no terceiro ano, né? E a gente não tinha tanta facilidade. Eu falo, a gente não tinha tanto material, não tinha tanta coisa, mas a gente se esforçava. Eu falo, eu era nerd, então eu ganhei vários anos melhor aluna da turma, certificado, não sei o quê. Sempre gostei de estudar. Mas eu falo, na época, meus amiguinhos me zoavam, entendeu? Mas hoje eu acho que eu sou uma das poucas que ainda o Nestor liga, vai precisar mandar paciente, manda pra mim, quer que venha participar, eu venho aqui. Então, sejam pessoas marcantes, independente da área que vocês forem, sejam marcantes. Então, aproveitem realmente, aproveitem cada professor que tem. Quando eu tava na escola, eu já era atleta, então, tipo, eu não aproveitei tanto a parte de interclasse, a parte de esporte mesmo. Eu lembro até que o Nestor ficava com raiva de mim, acho que foi porque a gente se aproximou mais. Eu não podia fazer aula de educação física, porque o time que eu jogava não permitia que eu jogasse em outro lugar, porque se eu me lesionasse na escola, eles iam me mandar embora. Aí eu falava, Nestor, eu vou de calça jeans, eu vou ficar sentada. Aí eu ficava com ele, ajudando ele a fazer chamada, fazer as coisas. Então assim, na época da escola, eu já meio que, quando eu tava ali no segundo ano, no terceiro ano, eu já meio que sabia o que eu queria fazer. Mas não é todo mundo que já vai saber isso muito cedo. Vai mudando, né? Vai mudando, e eu falo, a nossa vida é uma constante mudança. Então, assim, eu acho que eu não sei, é com 17 anos que o pessoal tá formando na escola? 18? É que eu formei com 17. Com 17, Então, assim, eu percebo que hoje, né, com a maturidade que eu tenho hoje, 17 anos, você não é capaz de decidir nada pro seu futuro, entendeu? É muito cedo. Então, às vezes, a geração, né, mais nova é muito imediatista, quer as coisas tudo pra ontem, quer resolver tudo cedo. E assim, 17 anos, 18, você ainda tá descobrindo. Então eu falo, você falou se eu queria fazer uma coisa diferente. Eu acho que a única coisa que eu faria diferente seria não ter entrado direto na faculdade. Eu acho que eu faria um intercâmbio. Porque eu falo, hoje eu não posso mais dar esse luxo de largar minha clínica e ficar fora um ano. Se eu tivesse feito isso a hora que eu saí da faculdade, da escola, eu estaria com inglês fluente hoje, entendeu? Então acho que o meu único arrependimento seria isso. Então assim, se eu puder dar um conselho, não tenham pressa, não se cobrem. Acho que todo mundo tem que respeitar o processo, cada pessoa é diferente, não se compare com o tempo do outro. Tem pessoas que conseguem decidir mais rápido o que quer fazer, tem pessoas que não e tá tudo bem. Fala, a gente tem a ideia de que a pessoa aos 30 anos já conseguiu tudo. Não, gente, não é, tá? Você não vai ter a vida resolvida nessa fase. Não vai ter também. Por que com 17 vai ter? Entendeu? Então, assim, aproveitem todas as oportunidades, experimentem coisas. Então eu falo, não drogas, tá? Eu falo, experimentem experiências diferentes. Então, tipo, viagem primeiro, estudem um outro idioma, que, gente, é tão importante de verdade. Eu odiava inglês. O verbo to be, que deve estar sendo até hoje o verbo to be, não é? Eu odiava inglês, mas eu falo, hoje, todos os artigos científicos da fisioterapia, todas as atualizações de pós-operatória em inglês. Entendeu? Aí você fica lá, traduzindo no Google Tradutor. Então, assim, eu acho assim, não tenham pressa de decidir. Hoje a gente sabe que não é só através da faculdade que você consegue ter uma vida mesmo. Então, eu acho que, assim, claro, estudo é incrível e tem que fazer. Só que desde que você saiba o que você quer. Não adianta você ir lá e fazer um curso que os seus pais pediram ou que é algo que vocês acham que vai dar dinheiro e vocês não gostarem. Então, eu falo, o que eu faria de diferente seria fazer um intercâmbio, ter uma experiência fora, aprender um outro idioma, e aí a hora que voltasse, eu iria parar e pensar realmente o que eu quero fazer. Porque escolher uma profissão não é só uma profissão, você vai escolher como vai ser a sua vida, como vai ser a sua qualidade de vida, como que vai se encaixar a sua família dentro daquilo, entendeu? Então, eu acho que
17 anos é muito cedo para você decidir tudo isso. Então não precisa ficar se cobrando e acelerando o processo. Então, muito obrigado por ter vindo. Você quer deixar alguma mensagem, alguma outra mensagem para os alunos da Escola Tiburcio, para os jogadores também, né? Acho que mensagem eu deixei um puta textão aqui agora. Acho que só agradecer. Eu falo, é sempre um prazer estar aqui, é muito legal. É muito legal ver as turmas passando e ver sempre que o meu tutor ainda tá aqui, entendeu? Eu fico muito feliz quando me chamam, é muito legal. Eu fico muito feliz de ser lembrada, de realmente poder hoje ser considerada uma pessoa que pode trazer algo para agregar para vocês. Então, só isso. Agradecer realmente pelo convite e é sempre um prazer estar aqui. A gente agradece, tá bom? Obrigada. Obrigado.